Gente, agora nós vamos começar os preparativos para os nossos ovos de Páscoa. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o brownie. Ontem eu já fiz os recheios dos ovos. Então tá aqui, esses aqui são os recheios. Os recheios estão logo abaixo aí nas próximas aulas. Mas para vocês entenderem por que o brownie ele é feito primeiro do que o recheio. O brownie, o ideal é que ele descanse em torno de 4 a 8 horas para você partir ele para os ovos de Páscoa. Então, o recheio, o brownie é tudo preparado um dia antes da montagem do seu ovo de Páscoa. Nós vamos falar disso novamente lá embaixo, mas eu já preciso que você guarde isso. Preparou o brownie? Preparou o recheio, é no mínimo 4 horas de descanso para montar o seu ovo de Páscoa de colher. Patrícia, então é impossível fazer o recheio meio-dia para entregar tipo 2, 3 horas da tarde? Gente, impossível, seu ovo vai derreter. Então o primeiro passo é fazer o brownie, que nós vamos começar agora, e fazer os recheios, que as aulas já estão aí abaixo também. Então, primeira coisa para fazer o brownie, eu preciso que você pense no mise en place do brownie em 3 bowls, para você não ficar com muita dificuldade de sujar, né? Aquele monte de vasilha, aquele monte de tapauezinha, de bowl. Eu preciso que você entenda que você vai vai separar os ingredientes do brownie em 3 bowls. Quais são esses 3 bowls? O primeiro bowl do seu brownie, vai ser o da batedeira. Então você vai pegar o seu bowl da sua batedeira que você tem na sua casa. Eu tô usando essa batedeira mais simples, porque eu tenho essa, que é da minha casa, e tenho uma extremamente grande, é uma enorme, que é aquela Gepenise, não sei se todo mundo conhece. Ela é enorme mesmo, ela cabe em torno de... Gente, dá para fazer mais de 8 bolos de uma vez só. Então, eu não uso ela aqui no ateliê para dar as aulas. Eu uso essa simples mesmo, que é a que você pode usar na sua casa, ou você pode comprar uma melhor do que essa também. Batedeira para esse brownie, simples, normal. Então, vamos lá. Primeiro passo, brownie. Muito importante, açúcar cristal que eu uso. Patrícia, posso fazer com açúcar refinada? Pode, mas ele não fica com aquela mesma casquinha. Patrícia, posso trocar manteiga por margarina? Pode, mas a margarina você vai ter que usar 80% de lipídio. Então é muito importante, se você quiser trocar, que é manteiga sem sal, manteiga super de qualidade que eu estou usando. Então se você quiser trocar manteiga por margarina, você vai colocar uma margarina 80% de lipídio e é a mesma gramatura. Mantenha a gramatura, mas eu te aconselho a fazer com a manteiga mesmo, que realmente fica muito mais saboroso, mais molhadinho. É outra coisa quando a gente faz com a manteiga. Os ovos não é pesado, são só 4 ovos mesmo, então é a única coisa do brownie que eu não peso e não precisa, gente, não precisa ficar muito preocupada com o ovo, não. Pode colocar 4 unidades de ovos e é o suficiente. Então, vamos lá. 4 bowls. Primeiro bowl é o bowl da batedeira. O que você vai colocar no bowl da batedeira? O açúcar, mais, vou até ver aqui, ó, o açúcar e os ovos. Então, açúcar cristal no bowl da batedeira, mais os ovos. No segundo bowl, você vai colocar o chocolate picadinho, tá aqui o meu chocolate. Pica ele o menor que você conseguir, deixa ele separadinho, é o ideal porque a gente vai colocar, é a última coisa que nós adicionamos no brownie. Então, o primeiro bowl é o açúcar com os ovos. Nós vamos levar na batedeira até virar um creme branco. Então, já vou pôr aqui do ladinho. O segundo bowl é só o chocolate picadinho. Reserva, porque esse aqui é a última coisa que nós vamos usar.
No segundo bowl, nós vamos pesar a farinha de trigo mais o chocolate em pó 50%. Nós vamos falar um pouquinho agora desse chocolate em pó. Qual o melhor chocolate para usar? Gente, quanto melhor a marca do chocolate do brownie, mais saboroso o seu brownie vai ficar. Eu tô usando aqui o chocolate em pó, 50% da Cical, é aquele que eu gosto. E também você pode usar o da Melk também, que eu gosto, tá? Eu gosto muito do da Melk nesse momento aqui também. São os dois que eu deixo a dica para vocês. E aqui, junto com a farinha e junto com o cacau, nós vamos colocar a manteiga. Ó, então nós vamos adicionar junto. Pode até pesar junto já. Então tá aí a minha manteiga, vocês podem ver que é manteiga, é margarina, que ela já até deu uma derretida aqui. Não tem problema, ela só não pode ficar líquida, viu? Ela tem que ficar nesse ponto de pomada mesmo, que é esse ponto mais cremoso, que é o que a gente fala, que a manteiga, ela estando nesse ponto mais nem duro nem mole, a manteiga, que ela vai derretendo fora da geladeira, é ponto de pomada. Então tá aqui a minha manteiga, com o meu chocolate 50%, com a minha farinha, o meu chocolate picadinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a batedeira. Vamos lá? Vamos adicionar aqui, né? Adicionar foi ótimo, né, gente? Vamos encaixar direitinho. O brownie é muito importante. E a batedeira que eu tô usando, ela tem 2 fouets. Esse aqui é o fouet tradicional e esse é o fouet raquete. Nós precisamos desse aqui no final do brownie. Primeiro, nós vamos usar esse fouet, que é para dar a cremosidade até chegar ali e virar um creme branco. Então, eu vou colocar para bater e vou explicando para vocês qual é o procedimento. Vamos lá, sem segredo. Coloquei aqui, coloquei para bater. Vai só misturar os ovos com a açúcar. Na hora que eu perceber que já misturou bem, eu vou acelerar o processo ao máximo para virar um creme branco. Então, eu vou ver se o pessoal do vídeo pega aqui também, tá? Então, ovos e açúcar cristal, velocidade baixa, já tá bem misturadinho. Agora, eu vou acelerar esse processo e esperar virar um creme branco. Então, gente, ó, já virou um creme branco, tá vendo? O açúcar, os ovos. Agora eu vou levar esse creme para a bancada e dar uma dica para vocês, que nós vamos adicionar aqui a farinha, o chocolate 50% em pó. Depois que nós batemos, olha aí que lindo desse creme branco já. Nós vamos adicionar aos pouquinhos aqui na bancada a farinha, o chocolate em pó 50% e a manteiga. Por que nós vamos adicionar aqui na bancada? Se eu colocar direto lá na batedeira, vai dar uma bagunça que é assim, ó, de fazer vocês chorarem, gente. Voa tudo. Então, foi a parte que eu lembro quando eu treinava a minha equipe, eu falava, mistura na bancada um pouquinho, os secos, junto com o creme branco, para depois voltar para a batedeira, para facilitar na hora de bater. Porque olha só, não sei se aí dá para ver no vídeo, mas já tá levantando um pozinho. Então esse pozinho, se a gente põe ali já direto com o fouet da batedeira, esse pozinho voa todo para fora da batedeira e dá aquela bagunça. Então, fica a dica aí, ó, para não fazer bagunça na cozinha. Leva para a bancada, mistura bem antes de ir para a batedeira. E agora chegou a hora da gente trocar o fouet. Nós vamos usar agora esse fouet, a raquete. Por quê? Porque ele é uma massa pesada. Se colocar aquele outro fouet, a batedeira não aguenta. Então, você vai colocar agora o fouet raquete. Então, tá misturado. Ainda não tá totalmente misturado, né? Eu vou fazer esse processo realmente na batedeira. Eu só misturei um pouquinho aqui na bancada que eu não quero dar sujeira na minha cozinha. Só por isso que a gente misturou aqui. Nada mais do que isso.
Agora eu vou voltar com esse pra lá. E o nosso chocolate picadinho continua aqui. Mas eu vou adicionar esse chocolate direto na batedeira. Já vou explicar pra vocês. Então, aos pouquinhos, ó, velocidade 1, velocidade 2, e ela vai misturando, ó. Tem que ser bem aos poucos. Velocidade 3. Segura a batedeira, senão ela pode dar uma desestabilizada. Aí quando você vê que já deu uma misturada, você vai pro máximo. E segura a batedeira, não solta a batedeira. E aqui é muito rápido. Na hora que vocês perceberem que a mistura já está homogênea, nós vamos desligar. Nós vamos adicionar agora o chocolate picadinho de uma única vez e novamente ligar a batedeira na velocidade máxima somente por alguns segundos. Direto. Gente, é muito rápido, é só para esse chocolate picadinho dar uma misturada. Na hora que ele dá essa misturada, a gente já desliga. É uma massa extremamente pesada. Agora, nós vamos tirar o excesso de massa da raquete. É uma massa muito pesada, não é uma massa de bolo, é uma massa de brownie mesmo. Temos que segurar a batedeira, não adianta colocar lá para bater e não segurar, porque é uma massa pesada. Gente, já aconteceu de eu ter relatos de batedeira caindo no chão, de muita coisa. Então, segura a sua batedeira, faça com a raquete. O outro fouet vai ter problema, porque ele não aguenta. Você pode fazer uma, duas vezes e estragar o outro fouet da sua batedeira. Então, faça com fouet raquete. E a nossa massa de brownie tá pronta. Separamos em 3 bols. Usamos o chocolate picadinho. O chocolate picadinho que eu usei, eu separei aqui para mostrar para vocês. É o Cicão meio amargo que eu usei. Então, esse daqui tem ele meio amargo e tem ele ao leite. E é o que eu gosto de fazer o brownie. Então, esse é o chocolate que eu usei para fazer o brownie. Usei o 50% cacau. Hoje eu usei o Cicão. E usei o meio amargo picadinho também. Qual que é o próximo passo agora? Nossa massa está pronta. Ó, e é dura, viu, gente? Ó, é uma massa pesada. Extremamente pesada. Agora nós vamos espalhar ela no tabuleiro. No PDF tem o tamanho do tabuleiro, é 25 por 35, o tabuleiro que é essa quantidade de brownie. Então, pega aí o PDF certinho. Se quiser fazer num tabuleiro maior, vai dobrando a receita. Agora vamos espalhar papel manteiga. Vou dar essa dica. Gente, muita gente passa desmoldante, manteiga ou margarina, farinha de trigo e coloca o brownie. Gente, na hora de lavar esse tabuleiro, vocês não têm noção. Então, a minha dica é papel manteiga. Então, na hora de fazer o seu brownie, use o papel manteiga dentro do tabuleiro. Se você usar o papel manteiga no seu tabuleiro, quando você tirar o papel manteiga, o brownie vai sair todinho. No que o brownie sai desse tabuleiro, o seu tabuleiro continua limpo. Lindo, lindo, lindo. Vamos agora adicionar aqui. Vamos colocar no nosso tabuleiro o nosso brownie e levar ele para assar. Eu vou falar já da temperatura do forno também, dar a minha dica de forno para vocês. Igual eu brinco, forno cada um tem um, né? Então, eu vou ter que vou escrever direitinho, né, aí na receita, passo a passo, mas eu preciso explicar para vocês. Gente, olha o tanto que ela é firme. Ela é muito firme, essa massa. Então, tem que segurar a batedeira, olha.
E que linda que ela tá. Nossa, ficou maravilhosa. Esse brilho dessa massa, não sei se você vai conseguir perceber esse brilho daí. Ela tem esse brilho, é a manteiga. Gente, se fizer com margarina, essa massa fica opaca, ela não fica com esse brilho todo, ela não fica com esse teor de gordura delicioso que ela tá aqui. Ela já fica com um teor de gordura mais leve. E com isso vai tirando sabor também, né? Então, quanto mais gordura, quanto mais manteiga mesmo, né? Que a margarina ela é 80% de lipídio só. Então, quanto mais gordura que é a manteiga, mais sabor a gente consegue dar para esse brownie. Vamos aproveitar o máximo, né, desse bol. Como é uma massa mais firme, eu tô usando aqui uma colher de sopa. E nós vamos usar essa colher de sopa também para espalhar esse brownie, que ela me dá mais estabilidade do que a espátula de silicone. Nós vamos espalhar ela no tabuleiro com as costas da colher. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, tá aí tabuleiro, 25 por 35. Nossa massa de brownie, papel manteiga. Agora, ó, com muita leveza, firmando o papel manteiga. Nós vamos aos pouquinhos espalhando. No que nós formos espalhando, a gente vai conseguir sentir os pedacinhos de chocolate que nós colocamos no final. Esse pedacinho de chocolate no final, ele é proposital. Então, assim... Gente, vocês não têm noção do cheiro. Minha boca tá enchendo de água. Esse pedacinho de chocolate no final, ele é proposital. Porque na hora que a gente corta esse brownie, a gente consegue sentir o crack do chocolate, a crocância. Então, por isso que eu coloco esse chocolate somente no final. E se você tá com seu PDF impresso, eu vou dar uma dica agora. Patrícia, não quero colocar pedacinhos de chocolate, quero colocar castanha do Pará, amendoim, nozes. Você pode substituir, eu coloquei, né, nessa receita, chocolate picadinho 100 gramas. Você vai colocar aí umas 70, 80 gramas de nozes. Vai ficar uma delícia. Ou você pode fazer um mix de castanha também. Então, você pode colocar várias castanhas, né? Vários sabores. Tipo a castanha de amêndoa, castanha nozes, castanha do Pará. Você pode fazer um brownie de castanhas. Aí, você vai colocar aí 70, 80 gramas de castanha para esse brownie. Não coloca mais do que isso, porque a castanha já vai liberar um pouquinho de gordura. Então, o seu brownie vai ficar um pouquinho mais gordinho, né? Então, não coloca 100 gramas de castanha, não. Vamos colocar aí, vamos adicionar 70, 80 gramas de castanha também, que fica maravilhoso. Eu prefiro ele todo de chocolate, é o meu paladar. Mas eu tenho cliente que ama ele com as castanhas. Fica divino, divino, divino. E essa receita, gente, ó, já espalhei com as costas da colher, da espátula de silicone, me daria um pouquinho de dificuldade. O tabuleiro vai ficar limpo, limpo, limpo no final. Não vou ter que ficar lavando aquele tabuleiro de brownie que é, gente, difícil pra caramba. Agora, cadê minha espátula? Agora é levar isso aqui ao forno. Agora a gente vai falar um pouquinho de forno. Então, tá aqui nossa massa de brownie pronta, espalhada no tabuleiro, tudo lindo e maravilhoso. Como que nós vamos assar esse brownie? Primeira coisa, o forninho que eu tô usando, ele tem resistência em cima e resistência embaixo, e ele é menor. Ele não é aquele forno tipo de fogão que é grande. Então, é um forninho elétrico, ele tem resistência em cima e resistência embaixo. Então, vou falar como que eu tô usando aqui e aí vou falar um pouquinho desse forno grande também para vocês. Então, meu forninho, eu vou pôr resistência em cima mínima, resistência embaixo mínima e vou ligar ele em 200 graus. Tá aqui, ó.
200 graus, acabei de ligar o meu forno e agora eu vou levar, não pré-aqueci. Eu não pré-aqueci o forno. Só que você vai olhar no seu PDF que tá aí 180, 200 graus. Depende muito do seu forno. Por que eu coloquei 200 graus ali agora? Porque eu coloquei a resistência de cima foi mínima e a resistência de baixo também foi mínima. Se fosse nesse fogão, que o forno é maior e o ar nesse fogão, o calor é maior, eu ia colocar já aqui, ó, 200 graus direto, entendeu? Por quê? Ele é um forno que vai ter que circular o ar. Então, esse aqui, ele já tem uma resistência em cima e embaixo, fica mais uniforme. Então, eu já coloquei direto em 200 porque ele é menor. Aqui, por ele ser maior, ele vai demorar mais a aquecer. E aí, o ar tem que ir. Ah, Patrícia, então se fosse no grandão, poderia ter colocado aí já direto em 280? Não, gente, não põe 280, tá? E nesse grande, eu preciso que você aqueça o seu forno uns 5, 10 minutinhos antes. Ou seja, na hora que você tira ali da batedeira já o brownie para misturar no tabuleiro e tudo, já liga seu forno. Então, se for um forno grandão, que ele demora mais o ar quente para circular, pré-aquecer. Se for um forninho menor, tipo esse, já pode ligar o forninho na hora. Qual que é o segredo para assar o brownie? Ficar de olho. Ele vai dar aquela casquinha por cima e na hora que ele der aquela casquinha por cima, tem que ficar atento. Por que tem que ficar atento? Porque ele assa muito rápido. O brownie não demora muito para assar. Então, ele tá ali agora assando. Vou esperar passar um pouquinho. E aos pouquinhos a gente vai falando desse processo de pré-aquecer Desculpa, gente. Aos pouquinhos nós vamos falando desse processo de assar o brownie, tá bom? Então, agora, vamos esperar o nosso brownie ficar pronto. Gente, então, nosso brownie já deu ponto. Vou tirar ele para vocês verem. Olha que lindo desse tabuleiro de brownie. Maravilhoso. Uma casquinha maravilhosa. Então, o garfo tem que sair sujo. Não adianta sair com o garfo limpo. Deu 40 minutos. Nesse forno, 40 minutos que eu gastei para assar esse brownie. Então, tá aqui. Agora, nós vamos simplesmente deixar esse brownie esfriar, no mínimo, 4 horas para cortar ele. Ele não pode ser cortado antes de 4 horas. Então, por isso que o ideal é você fazer ele um dia antes do que você vai utilizar. Da mesma forma, são os recheios. O ideal é fazer também um dia antes. Então, vou colocar ele aqui no nosso em cima do fogão, em cima da grade, para ele esfriando.